Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você algo da Palavra de Deus, algo que me chamou a atenção de uma maneira muito linda, muito maravilhosa, que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31. É o último versículo do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. O capítulo 1 de Gênesis é uma síntese da criação de Deus. E o último versículo diz que tudo aquilo que Deus fez ficou muito, mas muito bom. Toda a obra que Deus criou ficou muito bom. Mas o interessante é que no versículo 1, a palavra de Deus inicia dizendo assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a palavra do Senhor diz que Deus estabeleceu todas as coisas através de um princípio. O princípio onde Deus estabeleceu todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. E esse estabelecimento de princípios é para que todas as coisas debaixo do sol houvesse nelas um propósito. Isso fica bem claro que quando nós olhamos para a palavra, em Gênesis aqui no capítulo 1 ainda, quando Deus cria as árvores frutíferas, por exemplo, ele diz assim que essas árvores eles vão dar sementes conforme a sua espécie. Isso é um princípio espiritual e diz também que nós, através desse princípio espiritual, nós vamos produzir frutos segundo a nossa espécie. Se nós somos uma pessoa que vivemos uma intimidade com Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Então os frutos que nós vamos produzir é conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, que é conforme a imagem e semelhança de Deus, o nosso Pai. No entanto, se nós nos afastamos da presença de Jesus, nós nos tornamos pessoas ruins, pessoas más, e vamos produzir frutos também segundo a nossa espécie. E algo muito interessante que existe aqui em Gênesis capítulo 1 é que Deus ele cria os céus e a terra, mas o versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Isso significa que a terra ela estava num caos, ela estava em desordem. Mas quando nós olhamos a criação, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, nós vemos que o Senhor ele foi estabelecendo todo um propósito e foi estabelecendo uma ordem na terra. A terra que era sem forma e vazia, que estava vivendo um caos, o Senhor Deus ele foi colocando tudo em ordem. Aquela bagunça, aquela desordem virou ordem. Aquele caos virou propósito. Então o Senhor disse, tudo aquilo que eu fiz ficou muito bom, ficou muito bem estabelecido. Todas as coisas debaixo do sol têm propósito. Isso fala um pouquinho das nossas vidas, sabia? Porque a nossa vida, longe da presença de Deus, ela se torna um caos. Se torna uma vida desagradável, se torna uma desordem. Eu sempre comento que Deus, ele faz aliança no meio do caos. Foi assim que ele estabeleceu todas as coisas na terra. Tudo estava um caos e ele colocou tudo em ordem. Isso nas nossas vidas quer dizer o quê? Que quando nós estamos longe do Senhor, a nossa vida vira uma bagunça, a nossa vida vira um caos, a nossa vida vira uma desordem. E quando o Senhor Jesus se aproxima de nós, e nós nos aproximamos dele, o Senhor começa a estabelecer propósitos em nossas vidas. Dia após dia, assim como ele fez na criação, dia após dia, estabelecendo propósito, estabelecendo ordem, o Senhor também estabelece dia após dia ordem nas nossas vidas. Dia após dia, ele promove santificação nas nossas vidas. Dia após dia, ele promove mudanças nas nossas vidas. Porque o Espírito de Deus também está sobre nós. Quero dizer uma coisa para você. Se aproxime cada vez mais de Jesus. Esteja mais perto do nosso Criador através de Jesus e você vai ver que dia após dia o Senhor vai colocar a sua vida em perfeita ordem, perfeita harmonia, perfeita bênção, porque Ele te ama. Que o Senhor Jesus
te abençoe a cada dia. Amém.